lá que é o Fair Army, eu assisto Fair Army desde que a gente assistia no YouTube, o Samuel era pequenininho, a gente adorava ver Fair Army. Que basicamente é as pessoas se dando mal porque vai fazer alguma coisa. É legal, cara, ver as pessoas. Tinha um programa no passado, eu não lembro muito, mas acho que da época do Negão, assim, do Márcio deve lembrar, que passava isso, que era Domingão do Faustão, passava vídeo cacetado. Quando eu era pequeno, meu pai me contava desse programa. Eu ouvi falar, da época da Shelly, esse programa, eu ouvi falar dele. E aí tinha as vídeos cacetados. Meu, todo mundo que assiste aquilo, todo mundo que assiste Fair Army, está assistindo com um único propósito. Ver as pessoas se dar mal, vamos falar a verdade. É ver as pessoas. Ninguém assiste vídeo cacetado pensando, nossa, ele vai conseguir, não, ele vai cair, ele vai se machucar, fica torcendo. E eu assisto isso muito tempo. Lá no Fair Army a gente observa uma coisa, principalmente os jovens fazem muita. Deixa eu moderar, fazem muita bobagem. E uma coisa interessante que eu vejo lá é que sempre tem um jovem, é muito louco isso, essa semana eu vi. Tinha um cara, tinha 2 prédios, assim, os prédios de 5 andares, 15 metros estava o negócio. E aí ele estava no topo de um. E estava para pular para o topo de outro. Olha que negócio maluco, que era um perto do outro. Você ia fazer um parkour, aí eles iam pular no topo do outro. Vou falar para vocês, não façam isso nunca. Tinha uns 10 caras lá, amigos deles, amigos de escola, tudo. Pula. Mas que insanidade. O moleque foi e falou assim, vou pular. Nunca mais vai andar. Meu, duvido, sinceramente. Os amigos ficam incentivando ele a fazer bobagem. Eu duvido que tinha um pai lá. A gente que é pai, a gente sabe. Você acha que ele está olhando seu filho? Pula, filho. Só 15 metros, hein? Eu como uma cadeira de roda. Não dá. As pessoas são malucas. Os jovens, como eu, como vocês, não como Negão, Solange, Serginho. Olha a barba do Serginho, que vergonha estar no culto jovem. Barba branca, cheio grisalho. O Márcio veio para acabar com isso. Mostra a segurança, mostra a segurança dos jovens. Até o Silvio está com uma barba, vai ter que tirar essa barba aí, se envelhecer uns 10 anos. Aí, os jovens, como nós, o que a gente mais ouve é a voz dos outros. Imagina só, coisa que eu mais vejo, eu falo muito para esse jovem aqui lá em casa, você escuta? Não é porque os outros estão fazendo que você vai fazer também. A gente não precisa ouvir o que os outros estão dizendo para a gente fazer para o som bacana. O que mais tem é a vozinha falando para você, faz isso aqui, meu, você vai ser um cara se fizer. Pula num prédio de 15 metros, todo mundo vai gostar de você. Só que você vai viver o resto da sua vida de cadeira de roda, que é maluco. Não faz isso. O que mais a gente ouve quando a gente é jovem ou quando a gente cresce, não importa, a gente ouve vozes falando pra gente que não necessariamente é a voz de Deus. Aliás, quase nunca é a voz de Deus. Quase sempre é uma voz assim, não vai dar certo. Ou então não, faz isso, pode fazer, não sei nada, depois você pede perdão. Não, vamos fazer uma coisa, faz, todo mundo vai gostar. Não, mas eu vou me machucar. Não vai nada, já fiz isso antes, todo mundo faz. O que a gente mais ouve é voz dizendo para a gente fazer alguma coisa. E aí a gente fala assim, mas como que eu vou saber se eu tenho que ouvir essa voz ou não? Primeira coisa é a seguinte, foi o seu pai ou sua mãe que falou para você fazer isso? Sim, não. Não foi um amigo que falou. Você tem certeza? Vamos pensar se Jesus faria isso. Vamos pensar que a gente conhece Jesus. Será que Jesus faria esse tipo de coisa? Cara, eu vejo tanta coisa. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu que é policial. E aí ele prendeu 4 moleques. O mais velho tinha 20 anos. E prendeu com aquela delicadeza, faz carinho nele, sabe? A mão dele está até vermelha, antes que ele bateu. E aí ele falou, cara, você sabe, lá em São Caetano, hein? Só tinha boia. Ele falou assim, você sabe de uma coisa? Dos 4, só um era terrível, os outros 3 eram tudo filhinho de papai que estava acompanhando ele. Por que você prendeu? Os moleques estavam com droga. E o terceiro lá, além de droga, estava com, eles chamam de pega-sapo. Sabe o que é pega-sapo? Não. Arma falsa, simulacro. Ele estava com simulacro, com uma arma de mentira, de brinquedo. Não estava de bobeira, né? Ia apontar. O Renatinho pegou os caras, mas deu uma surra nos 4. Ele e o parceiro dele. Eu falei, e os outros? Ele falou, tava junto. Era inocente, mas tava junto, apanhando também. Meu, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda e com quem a gente ouve. Hoje a gente vai ouvir muita coisa. A porção que vai estar agora, não tem como a gente se blindar do mundo. A Bíblia ensina o seguinte, a gente
vive nesse mundo. A gente só não pertence a ele, mas a gente vive nesse mundo. Não tem como a gente se blindar. Não tem como olhar e falar assim, eu nunca mais vou jogar futebol com os moleques, porque os moleques são terríveis. Os moleques, vai xingar a mãe é a palavra de ordem, é a primeira que acontece lá. Não dá. Eu não vou assistir televisão porque na televisão vai mostrar coisa errada. Eu não vou ter celular porque só o celular é capaz de ver uma coisa errada. Não dá. O que a gente tem que ter na nossa cabeça é o seguinte, que a gente tem que saber aquilo que agrada a Deus ou não. A gente tem contato com Deus, com Jesus. Jesus, ele coloca na gente, o Espírito Santo de Deus, ele coloca na gente a certeza daquilo que a gente pode ou não fazer. Eu duvido. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser um jovem assim que nem o Márcio. Quando você vai dar um passo errado, você sente, fala, não, eu vou fazer. Não posso fazer isso daqui. Porque Deus, ele dá esse discernimento pra gente. Seja a gente jovem, seja a gente mais velho. E o mais importante, quando a gente ouve a voz, ou a gente ouve a voz do mundo, fatalmente a gente não está ouvindo a voz de Deus. Lá em João 10, Jesus fala exatamente assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, elas sabem a voz de quem é, do pastor. Jesus fala exatamente isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando a gente é menos experiente, a gente costuma ouvir a voz do amigo, a voz do grupinho, eu não quero ser esquisito da escola, então eu vou lá e eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Não, meu amigo fez e falou que não dá nada. Dá ruim. Não, mas o fulano fez isso aqui, eu posso fazer também. Está todo mundo querendo que eu faça isso. Mas todo mundo bebe, por que eu não vou beber? Todo mundo fuma, por que eu não vou fumar? Todo mundo está usando um negocinho novo aí, por que eu não vou usar também para ficar doido? Por que não? Porque você pode sim conhecer essas pessoas, mas não pode fazer a mesma coisa que elas. A gente tem que fazer aquelas coisas que a gente sabe que agrada a Jesus ou não agrada a Jesus. A gente sabe exatamente o que é. Hoje em dia, até está mais avançado do que na época da Shed, que era tudo preto e branco aí. Hoje está mais fácil o acesso a muita coisa errada, né? E o pior, se você não faz as coisas erradas, o errado é você. Não, você não bebe, não fuma, nossa, é trouxa, velho. Essa maneira, tá louco, mano. Como você não bebe? Todo mundo bebe aqui. Você não fala palavrão? Se liga. Na classe do Samuel conta cada história, eu falei, na boa, Samuel está estudando, não tem mais níveis. Escola particular, escola pública, tudo também é uma meleca. Ele falou assim, eu acho que a única pessoa que não fala palavrão na classe dele é ele. E aí ele vira um ET por isso. Continua sendo ET lá pro mundo, que aqui dentro de casa e na igreja você não vai ser ET, a gente vai gostar disso. E é isso que a gente tem que querer. Vamos ser o ET lá pro mundo o tempo todo, vamos ser esquisito. Mas na nossa casa, para a nossa igreja, para Deus, a gente sempre vai ser muito bem-vindo. Não importa o que as pessoas lá pensem, porque é o seguinte, no futuro, eu vou dar até um exemplo engraçado. Quando eu fui casar, quando eu fui casar, 23 anos atrás, era muito jovem, cara. Estava na adolescência. E aí eu tinha um grupinho de amigos lá. Eu tinha um grupinho de amigos lá, a gente fazia sempre a mesma coisa, lá em Santo André. A gente saía, ia para qualquer lugar. De domingo, geralmente, ia no posto de gasolina lá para lavar os carros e ficava tomando até lavar o carro. Tinha dia que não lembrava nem que era o dono de cada carro. E ficava lá. E ia jogar bola, não sei o que, só bagunça e tal, isso aí. Aí, Jesus resolveu me chamar e mudar minha vida. Eu falei assim, vou mudar a vida. Aí colocou uma xarope no meu caminho, que aí me levou para a igreja. Eu falei assim, agora eu vou parar de fazer bobagem. Aí vou parar com essas manias que a gente tinha com a galera e vou mudar minha vida. No mesmo dia que eu falei lá no grupo, eu falei assim, vou casar. Louco foi a palavra mais agradável que me falaram. Você é louco, palavrão. Você é muito louco, não faz isso, palavrão. Casei. E aí mudei de lá onde eu morava, mudei pelo menos o hábito das pessoas, cortei relação. Que uma coisa é certa, quando você ainda não tem maturidade, a melhor coisa a fazer é meio que cortar a relação mesmo com quem te leva para um mau caminho. Eu fui cortar relação com todo mundo. E aí, curiosamente, depois de uns 15 anos de casado já, a vida já estava estabilizada, coisa e tal, eu peguei e fui para casa da minha mãe, de carro. 15 anos depois de casar, gente, olha que loucura.
15 anos. Eu fui passar na casa da minha mãe, não sei por que motivo, e passei exatamente no mesmo lugar que a gente se encontrava sempre, porque na casa da minha mãe é caminho. Você acredita? Cara, eu falei pra Chay, eu não acredito nisso. Eu vi os mesmos moleques, com os mesmos carros que ele tinha naquela época, fazendo as mesmas coisas. 15 anos depois, cara, aí eu me senti, eu falei, não é possível que só eu evoluí e as pessoas continuaram paradas no mesmo ponto. De 15 anos. Nossa, eu lembro que vi lá um cara que queria namorar com a Chat, o Christian, o Chat adorava ele. Bicho do céu. Eu falei assim, eu vou tirar uma foto pra ver como ela ganhou na cena, cara. Nossa, que derrota. Gente, isso é mentira. Que derrota. Mentira. Era amigo dele, o amigo dele já atrás de mim, nada muito especial. 15 anos se passaram. 15 anos e a gente ali, os caras que eram jovens, ficaram velhos e continuam com a mesma mentalidade fracassada de não saber que precisava ter mudado a vida dele. Eles não conseguem sair do grupinho, porque qualquer um que sair do grupinho, que nem foi eu, vira um imbecil, idiota, trouxa, otário, qualquer coisa que eles podem chamar. Mas a minha vida, Deus fez isso. E até eles continuam lá, eu olhei, eu tive até dó. Eu falei, não é possível, vocês ainda estão aqui ainda, gente. Dá vontade de falar, vocês sabe que pararam no tempo, passou 15 anos já desde o último dia que a gente tomou uma cerveja aqui nesse posto. Você tem que sair daí. Impressionante. Então, quando a gente olha e fala assim, eu sou bobo para o mundo, eu sou trouxa, idiota, mas você pode ter certeza que Deus tem uma recompensa para nós que ninguém no mundo lá está percebendo e está olhando. É só a gente continuar na caminhada e ouvindo a voz dele, sempre. Se a gente continuar ouvindo o conselho de pai e mãe, vem para os jovens de novo. Pode convir, Márcio, pai e mãe, isso é difícil. Se a gente continuar ouvindo o conselho de pai e mãe ou parentes próximos ali, frequentando a igreja, tendo relacionamento com Jesus, a gente não vai ser os caras que estão lá no posto, ainda deve estar parado até hoje. Lá no posto, lá, a gente vai ser o cara que saiu da turminha e está vencendo na vida. Quando a gente estava dando a escolinha ali, eu perguntei para vocês aí, onde vocês querem estar daqui a 5 anos? Pensa que um tem 15 anos hoje, daqui a 5 anos você tem 20. A vida tem que estar mais encaminhada. Você tem 12, você vai estar com 17. Aí que eu vou cursar na faculdade. Então, daqui a 5 anos, nós que somos jovens, não velhos, onde a gente quer estar? Então a gente tem que olhar isso e falar assim, eu quero estar como todo mundo lá da minha escola, eu quero estar como todo mundo lá dos meus amigos, das minhas amigas, ou não, eu quero ser diferente. Eu quero ser a pessoa que faz diferente, que pensa diferente, que tem um relacionamento com Deus diferente, que tem uma mente diferente, porque é essa pessoa, que vai ser o vencedor. Essa pessoa é que vai conquistar aquilo que a gente só sonha hoje. O vencedor ele conquista. Amém? Amém. Amém. Vamos colocar em pé? Fecha seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos elevar o nosso pensamento para Jesus nesse momento. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu santo nome, Senhor Jesus. Eu invoco o Teu santo nome nesse momento, Pai. Que o Senhor possa tocar os nossos corações e as nossas mentes.